Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enfermagem Baseada em Evidências. Eu sou o professor Reginaldo Figueiredo e nesta aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre História da Enfermagem, Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre a história da enfermagem na Idade Antiga, Média e Moderna. Nesta aula agora, pessoal, nós vamos falar sobre a enfermagem desenvolvida na Idade Contemporânea. E é a hora dela, adivinha de quem? Florence Nightingale, a nossa precursora, a nossa guerreira da enfermagem, pessoal. Então vamos continuar aqui? Vem comigo. Olha só, a enfermagem desenvolvida na Idade Contemporânea, ela compreende o ano de 1789, pessoal, até os dias de hoje. Essa enfermagem desenvolvida na Idade Contemporânea, principalmente quando chegou lá em meados de 1844, entendeu? 1854, que quando Florence começou a desenvolver a enfermagem de uma forma mais, digamos assim, mais correta, né? De uma forma, digamos assim, que onde começou a nascer a ciência ali da enfermagem, nós dizemos que este período compreende o período de renascimento da enfermagem. Lembra que na aula passada, quando eu falei para vocês sobre a enfermagem desenvolvida na Idade Média, eu falei assim que a enfermagem ela entrou em crise durante 400 anos? Muito tempo, não é verdade? Então, o guerreiro acordou, pessoal, justamente aqui na Idade Contemporânea com Florence, ok? Então vamos falar um pouquinho de Florence, porque é muito importante a gente conhecer essa história de Florence, porque, na verdade, aqui foi o ponto cume da nossa história, pessoal. Aqui realmente foi onde a enfermagem começou a ser desenvolvida de uma forma mais correta, ok? Olha só, Florence nasceu no dia 12 de maio de 1820 e infelizmente faleceu no dia 13 de agosto de 1910. Florence faleceu com 90 anos, pessoal. Praticamente aí mais da metade da sua vida foi dedicada às práticas da enfermagem, tá? Florence, ela era de família rica, muito rica e religiosa. E Florence, desde quando ela se entendeu por gente, ela se apaixonou pelos cuidados, ela se apaixonou pela enfermagem. A vontade que Florence tinha era de justamente ter aprendido, ter entrado em escola de enfermagem o quanto antes. Mas foi impedida pelos seus pais. Por quê? Lembra que nós estamos falando de uma época em que as pessoas que desenvolviam a enfermagem eram consideradas como pessoas de baixa escala social? Pessoas que não eram dignas de desenvolver a enfermagem? Não é? Então, naquela época, não foi diferente de outros pais. Quando Florence chegou para o pai dela, para a mãe dela, e perguntou assim, e perguntou se podia fazer enfermagem, com certeza houve uma negativa. O que não foi ruim, pessoal, para Florence e nem para nós, nos dias de hoje. Por quê? Porque Florence não ficou parada durante o tempo. Florence estudou. Eu acho que o pai dela falou assim, Florence, esquece, larga a mão dessa ideia de fazer enfermagem, vai fazer outras coisas. E Florence foi. Seguiu o conselho do seu pai e da sua mãe. Florence estudou filosofia, história, matemática. Pessoal, Florence falava diversas línguas. Dentre elas, falava fluentemente inglês, falava francês, alemão, italiano, grego e até latim, Florence falava, pessoal. Uma pessoa extremamente inteligente. Uma pessoa extremamente intelectual. E esses conhecimentos que Florence adquiriu ajudou e muito hoje em dia. Baseado na enfermagem que nós desenvolvemos. Então, olha só, quando chegou em meados de mais ou menos 1844, depois que Florence, rodou o mundo afora, estudando diversas profissões, diversas línguas,
eu acho que Florence voltou para o pai dela e falou assim: pai, mãe, eu sou muito agradecido pelo que vocês fizeram por mim até hoje. Eu sou muito agradecido por tudo que eu aprendi. Mas eu acho que Florence falou assim: olha, o meu coração, o meu ser é da enfermagem. Eu acho que Florence, sabe, digamos assim, falou tanto em querer fazer enfermagem, que eu acho que o pai e a mãe dela falou assim: vai, menina, eu não aguento mais você falar sobre enfermagem. E Florence foi. Em 1844, com 24 anos, Florence foi estudar enfermagem mundo afora. Mundo afora. Porque os pais dela tinham condições para isso. Então Florence estudou enfermagem em Roma, no Egito e na Alemanha. Florence percebeu que a enfermagem em diversas localidades do mundo era desenvolvida de forma diferente. Não era desenvolvida de uma forma uniforme. Era de várias formas diferentes. As pessoas praticavam enfermagem da forma como bem entendiam e como bem eram ordenadas. Sim, ordenadas. Por quê? Porque a enfermagem, ela era desenvolvida de acordo com as ordens médicas. Então os médicos passavam, determinavam o que a enfermagem deveria fazer. Que geralmente era o quê? Era banho no leito, trocar uma fralda, era dar alimentação para os pacientes. Era somente para isso que a enfermagem servia. Nada mais. Então os médicos passavam os conhecimentos que achavam necessários para a enfermagem. E Florence viu que a enfermagem não era isso. A enfermagem não nasceu para isso. E ela queria mudar a enfermagem. A sua sede de mudança só aumentou nesse período. Então, pessoal, quando Florence retornou desses 3 países, o que aconteceu? Florence falou assim: bom, agora eu vou atuar no que eu aprendi. Florence começou a bater nas casas de saúde. Você imagina, se você naquela época estivesse em uma casa de saúde, trabalhando em uma casa de saúde, e uma enfermeira desse porte batesse na sua porta, você ia recusar? Nunca, né, pessoal? Então eu imagino hoje, melhor, eu me imagino naquela época, Florence batendo lá na portinha e falando assim: olha, eu queria colaborar com vocês aqui. Eu também sou enfermeira. Eu já estudei filosofia, já estudei história, já estudei matemática, sei falar fluentemente inglês, italiano, francês, grego, latim. E estudei enfermagem em Roma, no Egito e na Alemanha. Meu amigo, fala com toda sinceridade, você ia perder uma pessoa dessa? Nunca. Então, Florence começou a atuar em uma casa de saúde, uma casa de caridade, e ela começou a mudar a forma de atendimento daquela localidade. Então, quem procurava essas casas de saúde, procurava quem, meu amigo? Florence. É igualzinho, eu gosto de dar um exemplo bem típico, é igualzinho nos dias de hoje. Você tem um profissional de confiança, sei lá, vamos colocar aqui um médico, em que você só consulta com ele. Se você ligar hoje e falar assim: olha, eu só tenho vaga com o doutor fulano de tal para daqui a 2, 3, 4 meses, e você puder esperar, você vai esperar. Por quê? Porque ele é o seu profissional de segurança. Ele é o seu médico de confiança.
Então, as pessoas que procuravam, às vezes, aquela casa de caridade, queriam ser atendidos, queriam ser cuidados por quem? Por Florence. E assim Florence começou a ficar muito conhecida. Principalmente na esfera social lá dos políticos. Em 1854, 10 anos depois, Florence estava com 34 anos. Houve uma guerra, aonde se juntou-se Inglaterra, França e Turquia contra a Rússia. Era a Guerra da Crimeia. Aqui, o que acontecia nessa Guerra da Crimeia? Diversos soldados morriam. E muitas das vezes não era em condição do seu ferimento. Muitas das vezes era pela condição totalmente insalubre em que eles viviam. Então, essa população começou a se revoltar contra o governo e o governo se sentiu acuado, falando, olha, as pessoas que nós estamos mandando para lá não estão resolvendo o problema. E aí, como Florence já era muito conhecida, como eu falei para vocês, alguém deve ter tido uma ideia mais ou menos assim, olha, vamos chamar a Florence, aquela enfermeira, né, que diz que é muito boa, de repente a gente pode mandar ela para lá, para ver se ela consegue fazer algo, para ver se ela consegue mudar aquela realidade. E assim fizeram. Chamaram Florence. Chegando lá, perguntaram para Florence assim, Florence, nós estamos te propondo enviar você para a guerra como enfermeira-chefe para cuidar dos soldados feridos e doentes. Você topa? Meu amigo, era a oportunidade que Florence precisava. Por quê? Porque era neste momento, e lá, que Florence iria demonstrar como a enfermagem deve atuar. Florence de imediato falou, eu vou sim. Eu acho que ela já chegou perguntando assim, quando eu vou, né? Então chegaram para Florence e falaram outra coisa. Florence, então nós vamos selecionar, já que você pode ir, algumas enfermeiras para ir com você. Florence falou assim, de forma alguma. Eu seleciono as enfermeiras que vão comigo. Por que Florence falou isso? Pessoal, presta bem atenção. Era a oportunidade única que Florence tinha para desenvolver as atividades de enfermagem de forma correta. Era a única oportunidade que Florence teria, talvez, para dizer assim, olha, a enfermagem ela tem que começar a nascer como ciência e não como empirismo. Então Florence não podia perder essa oportunidade. E ela conhecia diversas profissionais que poderiam atuar com ela. Por quê? Porque Florence rodou 3 outros países estudando enfermagem. Então Florence falou assim, olha, eu escolho, e se eu não escolher, eu não vou. Então chegaram para lá Florence, não tinha uma outra ocasião para se escolher outra pessoa, e falaram assim, tudo bem Florence, nós permitimos. E assim Florence fez, ela selecionou 38 enfermeiras, sendo que das 38, basicamente só ficaram 32, porque 6 não deram conta do recado e voltaram. E assim Florence foi para a guerra. E como foi a atuação, professor, de Florence na guerra? Pessoal, presta bem atenção. Este momento agora é o ponto cume da nossa aula. É o ponto mais importante da nossa aula. E eu posso dizer que aqui também é o momento mais importante para a história da enfermagem. A atuação de Florence na guerra. E eu quero que você preste bem atenção, porque você
vai começar a entender aqui agora o que seria sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Eu vou falar lá na frente, mas eu preciso que você comece a entender aqui agora, porque é aqui que começa a nascer também a sistematização e o processo de enfermagem. Então, olha só, como é que foi a atuação de Florence lá na guerra? Florence chegou lá e percebeu que o que era um hospital, na verdade, era uma tenda pequena, que não cabiam todos os feridos e doentes, não tinha leito para todos, inclusive vários estavam deitados no chão, esgoto correndo a céu aberto, próximo a esse hospital improvisado. Não havia localidade ideal para que os soldados feridos e doentes realizassem as suas necessidades fisiológicas. Muitos, inclusive, faziam ali dentro daquele próprio hospital improvisado. A alimentação era oferecida uma única vez ao dia e mesmo assim estragada. A água era escassa. Medicamentos praticamente não tinham basicamente nada. E faltavam médicos. E chegando lá, Florence percebeu, e já tinha sido informado, que o índice de mortalidade entre os doentes chegava a basicamente 43%. Então, quando Florence chegou lá, foi isso que ela observou. Isso é importante. Florence deve ter mentalizado assim: do jeito que está, não dá. Este ambiente é que está ocasionando doença nas pessoas. Então o que foi que Florence fez? Chamou o responsável lá pelo local, que possivelmente era um comandante, e falou o seguinte: olha, se nós quisermos modificar esse ambiente e ocasionar saúde, nós temos que realizar mudanças. Quais mudanças, Florence? Eu preciso aumentar, no mínimo, essa tenda. Eu preciso ter um local específico para colocar os feridos e os doentes. Nós precisamos separar aqueles que estão mais graves dos menos graves. Eu preciso de roupas de camas limpas. Eu preciso de uma alimentação de qualidade e que seja oferecida 4 vezes ao dia. Eu preciso que eles tomem banho pelo menos 3 vezes ao dia. Eu preciso desviar esse esgoto que está correndo próximo aqui à tenda. Eu preciso de um local ideal para que eles façam as suas necessidades fisiológicas, medicamentos e preciso de médicos. Eu acho que o comandante olhou assim para a Florence e começou a sorrir, né? E deve ter falado assim: minha senhora, isto daqui é uma guerra. Florence não se calou. Naquela época já existia o jornal impresso. Então muitos jornalistas iam até lá para noticiar o que estava acontecendo na guerra. Né? Então o Florence teve uma ideia. Chamou o jornalista e falou o seguinte: olha, você quer fazer uma matéria? Quero. Então, eu te convido a fazer a seguinte matéria. Colocar aí no seu jornal para que a população tenha acesso a essa informação. E eu vou te mostrar as condições aqui como nós vivemos e por que existem tantos doentes e por que eles estão morrendo tanto. Assim Florence fez. O jornalista anotou tudo e publicou. Criou-se uma verdadeira revolução entre a população, que começou a cobrar do governo novamente: olha, você mandou uma pessoa para fazer saúde lá na guerra, sem condições? E o governo nada fez, mas a população se revoltou. O jornalista retorna e fala: Florence, você, olha, criou uma verdadeira revolução lá, o pessoal está indignado com essa situação.
Aí Florence falou assim, ah é? Faz o seguinte, manda um recado para a população lá, pergunta para eles se eles não querem mudar essa realidade aqui. E assim se fez novamente. A população se reuniu, mandou mantimentos, comprou medicamentos, mandou alimento de qualidade, e com isso Florence conseguiu fazer todas as mudanças que seriam possíveis e que ela propôs também. Então, com essas mudanças, proporcionando um ambiente saudável, Florence conseguiu reduzir o índice de mortalidade de basicamente 43% para 2%. Pessoal, quando Florence voltou da guerra, ela foi totalmente ovacionada. Diz que a praça pública onde ela se apresentou nunca ficou tão cheia como naquela época. Do governo, Florence ganhou condecorações, medalhas e também recebeu uma quantia em dinheiro como gratificação. Florence poderia pegar o seu dinheirinho, colocar no bolso e fazer o que ela quisesse. Mas não. Florence tinha um ideal. E nesse ideal era justamente o quê? Fazer com que a enfermagem fosse reconhecida. E aí, em praça pública, perguntaram para Florence assim, Florence, você tem mais algum pedido a fazer? Era o que Florence precisava, pessoal. Era o que Florence precisava. Florence falou o seguinte, olha, eu tenho alguns pedidos sim a fazer. Olha só. Eu agradeço muito pela condecoração, agradeço muito pelas medalhas que eu recebi, agradeço muito pelo dinheiro que eu recebi, mas o mais importante para mim é o que eu vou solicitar agora. Vocês hoje sabem o quanto é importante a enfermagem. Vocês sabem o quanto é importante a enfermagem. Nós não somos remunerados, nós não somos considerados como profissionais. Nós somos considerados como pessoas caridosas. E vocês sabem o quanto nós somos importantes. Então, eu gostaria muito que a enfermagem fosse reconhecida. Não só como uma prática de atividade caridosa, uma profissão que se desenvolve com amor, mas como uma prática profissional e regularizada. Então, Florence aqui, ela começa a instituir o seu sistema Nightingale de ensino. E esse sistema Nightingale de ensino, ele foi elaborado, ele foi baseado em 4 ideias-chave de Florence. Olha só como é que essa mulher, pessoal, foi espetacular. Olha só o que ela fala. Primeira ideia-chave. Ela diz o seguinte, olha, eu quero que vocês me ajudem a construir uma escola. O dinheiro que eu recebi até pode ir também para a fundação dessa escola. Mas eu preciso que essa escola seja mantida com dinheiro público. Porque ela sabia que ninguém iria ajudá-la a não ser o governo. Então olha só o que ela fala. O treinamento dessas enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino a ser mantido pelo dinheiro público. Então ela falou, olha, eu quero que se construa uma escola onde as pessoas que vão atuar nela, que no caso só poderiam ser mulheres, por isso que ela fala enfermeiras, o ensino e a qualidade deveria ser tão importante quanto qualquer outra profissão, principalmente da área de saúde. E que essa escola deveria ser mantida com dinheiro público. Segunda ideia-chave de Florence. As escolas de treinamento
deveria ter uma estreita associação com os hospitais. Por que ela fez isso, pessoal? Porque ela sabia que os médicos gostariam, e outros profissionais de saúde gostariam de dar pitaco nesses ensinamentos. Porque lembra que eu falei para vocês aqui agora que esse ensinamento era passado pelos médicos e que eles passavam o que eles achavam importantes? Então, Florence não queria outro profissional dando pitaco nos seus ensinamentos. Ela queria que essa escola tivesse associação com hospitais, porém a independência seria financeira e administrativa. Dinheiro vindo do governo e a administração de um enfermeiro. Terceira ideia-chave. Enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino e pela direção. Olha lá, quando ela fala independência administrativa, ela quer que uma enfermeira guie o hospital. Quando ela fala enfermeiro responsável pelo ensino, é porque ela não quer outro profissional que seja responsável pelo ensino. Porque assim eles teriam maiores liberdades, iria fazer com que a profissão pudesse crescer. E mais, que essa direção, né, como eu acabei de falar da escola, no lugar de pessoas não envolvidas em enfermagem, como eu acabei de falar para vocês, ou seja, outros profissionais que não fossem pertencentes à enfermagem. Essa é a terceira ideia-chave. A quarta ideia-chave fala o seguinte, ó, mais ensino metódico, baseado em métodos, por isso que eu falo que a enfermagem aqui ainda não era ciência, mas começou a caminhar para se tornar uma enfermagem científica. Em vez de apenas ocasional, certo? Aquela enfermagem que trabalha por ocasiões, que se determina o que deve fazer por outros profissionais, e seleção de candidatos do ponto de vista físico, porque ela considerava que as pessoas deviam ter porte físico para atuar na enfermagem, moral, intelectual e aptidão profissional. A enfermagem desenvolvida naquela época, pessoal, ela era rígida e hierárquica. Então Florence, assim, instituiu o seu sistema de ensino, que é conhecido até hoje como Sistema Nightingale de Ensino, e que nós seguimos raízes até hoje, baseado nessas quatro ideias-chaves. Independência financeira, independência administrativa, mais ensino metódico em vez de ocasional, e os responsáveis pelo ensino sendo enfermeiros. E mais, pediu ainda, tá, que as pessoas que viessem de fora, de outros países procurando ensinos de qualidade na sua escola, que o governo oferecesse uma localidade para que essas pessoas pudessem residir. Por quê? Porque a intenção de Florence era espalhar a enfermagem pelo mundo, que começou principalmente por Inglaterra e Alemanha. Certo? E aí, nós temos os benefícios de Florence para a humanidade, com esse novo sistema de ensino, com a nova forma de atuação da enfermagem. Olha só, ela criou a primeira teoria de enfermagem. Florence criou a primeira teoria de enfermagem. Esse foi um dos grandes benefícios que Florence deixou para a humanidade. Que primeira teoria é essa, professor? Olha só, para você entender a importância de uma teoria, é importante que você entenda o seguinte: toda profissão nasce de teorias, que nunca acabam. Nunca acabam as teorias. Por exemplo, com relação à enfermagem mesmo, nós temos diversas teorias. Diversas. Florence criou a primeira. Então, uma profissão que não se baseia em teorias, ela não é considerada científica. Então, por isso que diversos autores hoje dizem que a enfermagem, ela é uma ciência. E a primeira teoria que surgiu foi a teoria de Florence, que foi determinado como teoria ambientalista. Que teoria, pessoal, ambientalista é essa? Presta bem atenção. Olha só. Quando Florence chegou lá na guerra, o que foi que ela falou? Ela falou o seguinte: olha, nós temos que modificar o ambiente
que está doente para ocasionar a saúde. Um ambiente saudável. O ambiente estava doente. Eu tenho que transformar em um ambiente saudável. Com isso, modificando o ambiente, retirando o que traz doença e deixando o que causa saúde, nós vamos conseguir reduzir o índice de mortalidade. E isso ela provou. Então, teoria ambientalista nada mais é do que o quê? As condições ambientais influenciam para o desenvolvimento de doença ou para o desenvolvimento de saúde. Esse foi um dos primeiros benefícios. Teoria ambientalista, primeira teoria da enfermagem. Quem elaborou? Florence Nightingale. Ela desenvolveu o cuidado holístico. O que é isso, pessoal? O que é o cuidado holístico? É ver o indivíduo como um todo. Não só a patologia que acomete aquele indivíduo, não só a doença que acomete aquele indivíduo, mas o indivíduo como um todo. Um indivíduo que tem uma família e que vive em uma sociedade. Por isso que hoje nós desenvolvemos a nossa profissão baseado na pessoa, na sociedade e na sua coletividade humana. Pessoa, família, coletividade humana. Ok? Essa é a teoria holística. Desenvolver o cuidado holístico como um todo. Nós somos, eu posso dizer para você com quase absoluta certeza, a única profissão da área de saúde que trabalha dessa forma, de uma forma holística. Tá bom? Vamos lá. Ela desenvolveu os metaparadigmas da profissão. Pessoal, o que são metaparadigmas? Veja bem, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro aqui, ó. Eu tenho um metaparadigma centralizado e ao lado dela eu tenho o quê? A pessoa, que nós consideramos o ser humano. Eu tenho um ambiente, que no caso seria o meio ambiente. Eu tenho a saúde e eu tenho a enfermagem. Vamos entender aqui esses metaparadigmas? Olha só. Pessoa é o indivíduo, certo? É a família, é a coletividade humana, lembra? Cuidado holístico, ok. Então, nós temos o ambiente, o meio ambiente. Então, a pessoa, ela é inserida em um meio ambiente. Esse meio ambiente pode fazer com que a pessoa adoeça ou com que a pessoa viva saudavelmente. A pessoa, a família, a coletividade humana que vive em um ambiente, ela sempre pretende viver como? Com saúde, saudável. E onde entra a enfermagem? Justamente com os cuidados holísticos para promover a saúde e recuperar em um momento de doença. Esses são os metaparadigmas que foram desenvolvidos também por Florence. Então, benefícios de Florence para a humanidade. Criou a primeira teoria, que se chama teoria ambientalista, desenvolveu o cuidado holístico, indivíduo, família, sociedade ou coletividade humana, e desenvolveu os metaparadigmas da enfermagem. Ser humano, meio ambiente, saúde e enfermagem. Vou ficando por aqui, pessoal, nessa nossa terceira aula. Tenho quase que certeza absoluta que você deve ter gostado muito, porque falar sobre a história da enfermagem, ainda mais no período de Florence, é muito gratificante, é muito gostoso. É o ponto cume da nossa profissão, como cansei de falar para vocês aqui, tá bom? E assim, na nossa próxima aula, nós já vamos começar a entrar em sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Vamos desenrolar esse nó que existe aí, tá bom? Muitas pessoas dizem que confundem esses dois conceitos, mas aqui não há confusão, só esclarecimento. E mais um detalhe, não esqueça aí de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e compartilhe este vídeo, pessoal. Por quê? Afinal de contas, conhecimento é domínio público. Um beijo no coração, fui!